Salve, rapaziada, ótima noite para todos, noite de terça-feira, feriadão em todo o Brasil, e o vídeo de hoje é falando sobre as 5 contratações mais caras da história do Palmeiras. Fim de Campeonato Brasileiro, só semana que vem, né, a partir de domingo teremos bola rolando com Copa do Mundo, então por enquanto alguns vídeos sobre curiosidades de algumas equipes, até para você não ficar afastado do futebol, saber informações do seu clube ou do seu rival, né, se você torcer para outro time. E antes de mais nada, se inscreva aqui no canal, tá bom? Curta nosso conteúdo, dá essa moral para a gente aqui no R-City, beleza? E é isso, vamos lá. Na quinta colocação, Daverson, em 2017, o atacante que era do Palmeiras foi contratado por 18,5 milhões de reais. Foi a quinta contratação mais cara da história do Palmeiras. O Daverson chegou ao Palmeiras no dia 11 de julho de 2017 e ele atuou por 5 temporadas no Palmeiras. E ele viveu momentos emblemáticos no Verdão. É um jogador que é amado por alguns torcedores do Palmeiras, odiado por outros, mas tem bons momentos na sua história no Verdão. Ele chegou em 2017 e no ano que ele chegou, ele disputou 20 partidas. Ele marcou 7 gols e deu uma assistência para gols, contribuindo para a equipe conseguir o vice-campeonato do Brasileirão daquele ano. No primeiro ano, o Daverson guardou 2 gols contra o Flamengo. Foi na vitória por 2-0 no finzinho do ano, no dia 12 de novembro de 2017. Ali já nasceu um carrasco do Flamengo, né? Vamos combinar. E 2018, segundo ano do Daverson, já foi um ano mais importante na passagem do menino maluquinho lá pelo Verdão. Em 26 partidas, o Daverson ele disputou o Campeonato Brasileiro daquele ano, e em 26 partidas pelo Campeonato Brasileiro, ele marcou 9 gols. E ele contribuiu, foi peça importante na 10ª taça de brasileiro do Palmeiras. Os principais gols dele naquela temporada foi contra o São Paulo e Corinthians, marcando em clássicos, e principalmente o gol do título, o gol que garantiu o título palmeirense, foi marcado pelo Daverson. Ele marcou contra o Vasco no dia 25 de novembro, o gol que sacramentou o 10º título na história do Verdão. Então o Daverson é o primeiro gol de título do Daverson pelo Palmeiras, mas vem mais ainda pela frente. Em 2019, Daverson atuou em 41 partidas e marcou 8 gols. Ele marcou 2 gols pela Libertadores, 5 gols no Campeonato Brasileiro e 1 no Paulistão. Neste ano, o Palmeiras acabou não conquistando nenhum título e, consequentemente, a desconfiança para cima do Daverson, as críticas acabaram aumentando. Anos sem títulos, anos de mais cobranças para o Daverson e para todo o elenco palmeirense. Após essa passagem, o Palmeiras emprestou ele no ano de 2020, após a desconfiança de 2019, e ele atuou no futebol espanhol pelo Getafe e pelo Alavés. Ele ficou lá na Espanha até 2021, e após isso, o Palmeiras tentou vendê-lo para alguma equipe europeia, alguma equipe do Brasil, mas ninguém quis. Então o Daverson ele acabou retornando ao Palmeiras, o Abel Ferreira aprovou na época e ele retornou para o elenco do Verdão. Em 2021, o Daverson retornou e em 33 partidas ele marcou 5 gols. E um gol, inclusive, foi... Todo palmeirense vai lembrar um dos gols mais importantes da história do Palmeiras e, sem dúvida, o mais importante da carreira do Daverson. Foi o gol na final da Libertadores e o gol do título contra o Flamengo. Então, o Daverson tem essa marca importante, marcou o gol contra o Flamengo na final da Libertadores, porém sua passagem pelo Palmeiras é repleta de altos e baixos, muita desconfiança por parte da torcida, tanto que em 2022 o contrato do menino maluquinho acabou se encerrando e o Palmeiras optou por não renovar. Nesse ano, o Daverson atuou em 9 partidas e marcou apenas 1 gol contra o RB Bragantino. O Palmeiras não renovou e o Daverson saiu de graça do Palmeiras e o Cuiabá acabou contratando. Então, o Daverson está na equipe do Cuiabá,
tá tendo uma boa passagem, teve uma boa passagem no Campeonato Brasileiro, foi importante para o não rebaixamento do Cuiabá, mas no Palmeiras o Daverson acabou não convencendo muito. Opinião minha particular, eu acho que pelo valor que o Palmeiras investiu no Daverson, ele fez muito pouco. Ele tem esses gols importantes, só que a média de gols dele é muito baixa. É um jogador que dentro de campo acaba sendo muito problemático, acabou sendo expulso por bobeira em inúmeras partidas. Então o Daverson é um jogador que, na minha opinião, não faz falta para o Verdão. Acho que o Palmeiras fez bem em não renovar o contrato com ele. Já na quarta colocação, essa o Palmeiras acertou na mosca. No quarto lugar, Dudu chegou ao Palmeiras em 2015, custando 18,7 milhões de reais. O Palmeiras confirmou a contratação dele no dia 11 de janeiro de 2015. O Palmeiras contratou ele após um chapéu histórico que todo mundo lembra. O Palmeiras deu um chapéu no São Paulo e no Corinthians, que tinham negociações mais avançadas com o Dudu, mas o Palmeiras de última hora conseguiu fechar a contratação e trouxe o Dudu, que alguns anos depois se tornou um dos principais ídolos palmeirenses de toda a história. Dudu, ele chegou após um 2014 muito difícil no Palmeiras. O Palmeiras por pouco não cai para a segunda divisão, se salvou na última rodada, e o Dudu chegava após ter uma boa temporada no Grêmio. Mas o Baixola, ele não era do Grêmio. Para quem não lembra, ele pertencia ao Dinamo de Kiev e o Verdão desembolsou esse alto valor, porém, valor que deu muitos frutos, 18,7 milhões, muito bem investidos. Até o momento, o Dudu conquistou 2 títulos paulistas, uma Copa do Brasil, 3 brasileiros, 2 Libertadores e uma Recopa. Tá mais do que bom, né, essa passagem do Daverson pelo Verdão. E na sua primeira passagem, o Dudu atuou de 2015 até 2020. E nesse período ele atuou em 295 partidas, com 70 gols marcados. E depois de alguns problemas extracampo, o Palmeiras optou por emprestar o Dudu. Problemas que não tinha nada a ver com o campo, mas problemas mais para o âmbito familiar. Mas o Palmeiras e o Dudu acharam melhor o Dudu sair do futebol brasileiro por um tempo e emprestou para o futebol do Catar. A equipe Qatari tinha até a opção de comprá-lo, tinha prioridade na compra no fim do contrato de empréstimo, e ele atuou em 2020 e 2021 no mundo árabe. Teve bons números na equipe, teve boas partidas, disputou o Mundial de Clubes pela sua equipe lá no Catar, mas a equipe árabe optou por não comprá-lo. Sorte do Verdão no fim das contas, né? Retornando em 2021, o Dudu nessa segunda passagem já atuou em 96 partidas com 15 gols marcados. Então, totalizando os números, 391 jogos oficiais com 85 gols marcados e, além desses gols, 90 assistências durante todos esses anos. E o Dudu, ele já é cotado como um dos principais ídolos da história do Verdão. Da história recente, eu não tenho dúvida que o Dudu é o principal ídolo da história palmeirense. Porém, para você que está assistindo, que é mais experiente, você sabe, você provavelmente tem outras preferências, ou sabe de jogadores que renderam mais ao Palmeiras, mas sem dúvida alguma, o Dudu hoje em dia é top 5 ídolos do Verdão, porque joga uma bola absurda, é muito vencedor. Então, nesse caso da quarta colocação, eu acho que esse investimento do Palmeiras foi muito bem feito, 18,7 milhões, muito bem aplicados aí no Baixola. E na terceira colocação, contratação que chegou em 2018 no Verdão, Carlos Eduardo, custou aos cofres palmeirenses 25,2 milhões de reais. Essa é bem cara e é aquilo, né? Quando não dá certo, se torna muito caro, né? Porque o Carlos Eduardo, infelizmente, para o Palmeiras, teve uma passagem desastrosa. E foi praticamente na virada do ano que ele chegou. Ele chegou no Palmeiras no dia 19 de dezembro de 2018 e o Palmeiras confirmou a contratação do Carlos Eduardo, atacante, e ele chegou da equipe egípcia do Pirâmides. Ele assinou com o Palmeiras por 5 anos
e infelizmente, novamente, né, para a torcida palmeirense, ele teve uma passagem para se esquecer, tanto que ele ficou no Palmeiras apenas na temporada de 2019. Temporada essa que ele atuou em 19 partidas e marcou apenas um gol. Golzinho esse marcado no clássico contra o São Paulo no Paulistão daquele ano. Porém, apesar deste gol, a passagem dele foi muito discreta no Verdão. Carlos Eduardo não se firmou como titular, foi um jogador que quando entrou não correspondeu nem um pouco e ele acabou sendo emprestado para diversas equipes nesse período. 2019 foi um ano complicado para o Palmeiras que já vinha dessa boa fase de conquistar inúmeros títulos, brasileiro em um ano, paulista no outro, tá brigando nas pontas na Libertadores, já estava nessa época, e o Palmeiras não conquistou nenhum título em 2019. Sendo a contratação mais cara daquela temporada, Carlos Eduardo foi muito cobrado e ele acabou sendo emprestado, e vem sendo emprestado com frequência. Em 2020, ele foi emprestado para o Atlético Paranaense e ele atuou por lá de 2020 a 2022, atuando no Furacão em 83 partidas e marcando 10 gols e dando 5 assistências. Mediana até essa passagem dele no Furacão. Porém, agora em 2022, ele foi emprestado para o RB Bragantino. Ele não marcou nenhum gol nessa temporada e não deu nenhuma assistência. O contrato dele de empréstimo se encerra nos próximos dias, né, no final do ano, agora dia 31 de dezembro. E se ninguém quiser o Carlos Eduardo, certamente ele voltará para o Verdão. Acho bem difícil que ele seja aproveitado pelo Palmeiras, mas essa terceira colocação foi um baita de um tiro na água do Palmeiras, contratação que não deu nem um pouco certo. O Palmeiras investiu 25 milhões no Carlos Eduardo e o Carlos Eduardo não jogou nada no Verdão. Teve uma temporada para tentar mostrar seu futebol, mas não vingou. Já na segunda colocação, 33 milhões o Palmeiras investiu no atacante Miguel Borja que chegou em 2017, e esse chegou com peso de craque. Ele chegou ao Verdão em fevereiro de 2017 e ele tinha conquistado no ano anterior a Libertadores e foi o rei da América atuando pelo Nacional, a equipe da Colômbia, o Atlético Nacional. E a torcida palmeirense, ele já chegou com essa pompa, com esse peso de ídolo, e a torcida, obviamente, depositava muita confiança no atacante. O Borja, ele chegou em 2017 e por lá ele atuou em 3 temporadas no Verdão. Ele contribuiu no título brasileiro de 2018 e foi o artilheiro da Libertadores no mesmo ano. Em 2018, ele foi o principal artilheiro da Libertadores. Em 112 partidas pelo Verdão, ele marcou 36 gols e deu 5 assistências para gols. Em 2020, ele foi emprestado para o Júnior Barranquilla e em 2 temporadas, pela equipe da Colômbia, ele atuou em 59 partidas, marcou 35 gols e deu 7 assistências. Olha esses números, né? O quanto que elevou o número dele quando ele saiu no Palmeiras. A média de gols dele ficou muito boa na equipe colombiana, enquanto no Palmeiras era muito baixo. E após não entrar em acordo com a equipe colombiana, o Palmeiras decidiu emprestá-lo ao Grêmio. Ele veio para o futebol nacional, porém, na segunda oportunidade no futebol brazuca, o atacante não teve o mesmo sucesso, assim como não teve no Palmeiras. Em 20 partidas pelo Grêmio, ele marcou 5 gols, deu 3 assistências e fez parte do elenco rebaixado do Grêmio. Fez parte de um vexame com a camisa do Grêmio. E o Palmeiras acabou vendendo o Borja no ano seguinte, em 2021, por 20 milhões ao Júnior Barranquilla, por 50% dos direitos de Borja. Então já tinha recebido um pouquinho do que foi investido. Investiu 33 milhões e recebeu 20 por 50% do atacante. E novamente ele teve uma boa passagem pelo Júnior Barranquilla. Em menos de um ano, 6 meses depois, ele foi vendido para o River Plate. Venda essa que rendeu aos cofres palmeirenses 18 milhões de reais. Ele ficou de janeiro desse ano no Júnior Barranquilla até julho. Foi vendido para o River Plate e o Palmeiras ainda conseguiu desembolsar 18 milhões de reais. Então, investiu 33 e ganhou 38 no final das contas com o Borja. Então, no fim das contas, o saldo foi positivo para o Palmeiras.
e nesse início de trabalho no River Plate, ele já marcou 9 gols e deu uma assistência em 20 partidas. Interessante que ele vem tendo boa média de gols no River Plate, teve ótima média de gols no Júnior Barranquilla, mas no Palmeiras e no Grêmio, equipes do futebol brasileiro, ele não conseguiu ter a mesma média de gols, não conseguiu performar como performou nessas equipes. No River Plate ele atuou por meia temporada, mas são bons números do Borja e tudo indica que ele terá um 2023 bem interessante pela equipe argentina, mas parece que no futebol brasileiro o Borja não conseguiu, parece que não se adaptou, né? É muito além do campo, né? Às vezes não se adaptou ao país, a família estranha, acaba tudo adaptando para o jogador não ter um bom rendimento. Depois que saiu do Palmeiras, as coisas começaram a andar na vida do Borja, futebolisticamente falando. Então o Palmeiras investiu 33 milhões, tem números baixos com o Palmeiras, número baixo de gols marcados. O Palmeiras esperava muito mais dele, porém ele é campeão brasileiro no ano de 2018, foi artilheiro da Libertadores, mas ficou devendo muito para a torcida. Então eu acho que o Borja acabou sendo uma grande decepção para a torcida palmeirense. E na liderança desse top 5, quem será que foi o jogador mais caro que o Palmeiras trouxe em toda a sua história? Foi recente essa contratação nesse ano de 2022, e foi o argentino Flaco Lopes. Atacante argentino de 21 anos, custou 51,2 milhões de reais aos cofres palmeirenses. Ele chegou ao Palmeiras em junho desse ano e ele atuou profissionalmente apenas pelo Lanús antes de chegar no Verdão. Ficou em 3 temporadas na equipe argentina e em 58 partidas ele marcou 22 gols e deu 5 assistências. Jogador bem participativo na equipe do Lanús, o que ele não vem correspondendo até o momento aqui no Palmeiras. Ele ainda não caiu nas graças da torcida, porém ele está há pouco tempo no Palmeiras. Ele assinou um contrato nesse ano até o meio de 2027 com o Verdão. Em 14 partidas ele marcou apenas 2 gols, porém ele já recebeu muitas críticas da torcida do Palmeiras, principalmente pela partida no primeiro jogo de semifinal da Libertadores contra o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada. Muita gente diz que o gol que ele perdeu fez toda a diferença na desclassificação do Palmeiras e que o Flaco Lopes acabou, falando o linguajar da bola, acabou pipocando nesse jogo importante e o gol dele lá na Arena da Baixada acabou fazendo muita falta. Realmente era um lance bem claro do Lopes, porém é um jogador jovem, um jogador que chegou agora no Palmeiras. Não dá para cravar que deu certo, que deu errado, porque é pouco tempo de trabalho do Flaco. Então, esse é uma incógnita, mas das 5 contratações que o Palmeiras fez, das mais caras da sua história, olha, até o momento, só o Dudu foi uma contratação que cravou, viu? Acho que o Daverson tem uma certa divisão na torcida, né? Na quinta colocação, o Daverson. Tem torcedor que ama, mas tem os que odeia. Eu, particularmente, eu acho que o Daverson, pelo investimento, não deu certo no Palmeiras. Eu acho que o Daverson não vale esses 18,5 milhões investidos. O Dudu, sem comentários, é um craque. Então, por 18,7 milhões, na minha opinião, o Palmeiras pagou até pouco no Dudu. O Carlos Eduardo, uma grande decepção. Desse top 5, para mim, a principal decepção palmeirense. Na segunda colocação, o Borja deixou seus golzinhos, mas a esperança era gigantesca nele. O cara era craque da Libertadores e no Palmeiras ele não acabou desempenhando nem metade do que ele fez no Atlético Nacional. Então também é uma decepção. E o Lopes ainda fica nessa dúvida. É o líder desse top 5 contratações mais caras e ele custou mais de 50 milhões. Então é um jogador que, pelo peso, né, pelo preço que ele veio ao Palmeiras, ele tem obrigação de desempenhar um bom futebol. Esse primeiro semestre é aquele período de adaptação, o cara vem da Argentina, é muito jovem, 21 anos apenas, então acaba estranhando. Então, na próxima temporada, eu acho que já dá para cobrar um pouco mais o Lopes, porque já vai estar um certo tempo no Brasil, então vai ter que desempenhar um bom futebol. Lá na Argentina, ele é considerado uma grande promessa, então ele eu ainda deixo nessa incógnita. Então, dos 5 jogadores mais caros na história do Palmeiras, só o Dudu que fez valer o alto investimento. O restante, na minha opinião,
foram decepções na história do Verdão. E na sua opinião? Comente aqui, tá bom? Se você acha que o Daverson é uma decepção ou se ele é um ídolo palmeirense, o que vocês pensam, tá? E qual que é a maior decepção desse top 5 contratações mais valiosas do Palmeiras? Que eu acho que o Dudu é uma unanimidade que foi a melhor contratação, foi o melhor investimento feito nesse top 5, tá bom? Se inscreva no canal, comente também para ajudar no engajamento e curta nosso conteúdo, tá bom? Grande abraço a todos e até a próxima. Tamo junto!